Bem, galera, estamos de volta aí. Falar novamente sobre célula sanguínea. Continuamos a falar sobre o Enem de 2011, prova azul. Ok, essa questão é a questão 49. Falamos anteriormente, né, da plasmaferese, que é a produção de anticorpos mediante na verdade, isso não é a plasmaferese. A plasmaferese é a transferência de hemácia, retirada da hemácia do cavalo, posteriormente colocada novamente para que o cavalo, que foi utilizado como produtor de anticorpos, né, do soro antiofídico, o veneno da cobra injetado no animal, o animal produz anticorpos, é feita a sangria para a remoção desses anticorpos e posteriormente é devolvida as hemácias ao corpo do animal. Plasmaferese, e foi discutido na última questão. Bem, agora a gente vai falar de uma outra questão da mesma prova do Enem, então a gente vê que é uma tendência também da cobrança da fisiologia humana, né, dentro das questões do Enem, e fala então, a questão 49 fala também sobre células sanguíneas, ok? Bem, vamos lá. Vamos ler a questão então. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. O que seria o hemograma? Quando eu trabalhava em laboratório, né, isso é engraçado, os pacientes eles não sabem muito bem o que o médico pede, até por falta de conhecimento, desinteresse de entender. O médico geralmente ele prescreve em exame de sangue, basicamente glicose, colesterol, triglicerídeo e também um hemograma completo. O que é um hemograma completo? O hemograma completo, na verdade, é uma série de exames relacionados a sangue que avalia as células, na verdade, basicamente, viscosidade sanguínea, célula, quantidade, volume celular, tamanho da célula, enfim. E o paciente ele falava o seguinte quando ele pegava o resultado, era engraçado que ele falava assim: doutor, para mim, né, eu sou biólogo, mas na época eu era técnico de laboratório e não sou doutor nem agora. Mas chegava para mim, doutor, o médico tá faltando o resultado aqui, mas por quê? Porque o médico pediu um hemograma completo, cadê a glicose, o colesterol? Então eu tinha que explicar que o hemograma completo, na verdade, não é um exame que é completo em si, é completo dentro da visão da análise do sangue em célula, volume celular, em quantidade de líquido, enfim, mas nada a ver com a bioquímica, que é a glicose, o colesterol e por aí vai. Então, só para descontrair um pouquinho. Mas vamos lá, então esse daqui é um resultado de um hemograma que diz o seguinte: constituinte, glóbulos vermelhos, as hemácias, discutida na última questão, glóbulos brancos, né, os leucócitos, também discutido na última questão, e as plaquetas, fragmento do megacariócito, também discutido na última questão. Número normal, 4,8 milhões por milímetros cúbicos. Paciente, 4 milhões. Glóbulos brancos, 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Só para dar uma importância maior às hemácias, olha o exagero, né, da quantidade de hemácia em relação aos leucócitos. 9.000 por milímetro cúbico. Plaqueta, 250.000 a 400.000 por milímetro cúbico, e o paciente está com 200.000 por milímetro cúbico. Avaliando, em grosso modo, o que nós podemos observar? Que, na verdade, dentro da normalidade, a única coisa que está de forma significativa alterada no paciente seria a taxa de plaqueta. E qual é a função da plaqueta? Coagulação. Então, pela avaliação do quadro, a gente já pode ler o enunciado e matar a questão. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados do seu hemograma, constata-se que o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaqueta, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Perfeita, é essa aí. Vamos para as próximas só para a gente ver se é isso mesmo. Mas, na verdade, a taxa de plaqueta não está nem tão baixa assim para determinar sangramento e problemática. Mas, vamos lá. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Não vou nem comentar. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela defesa imunológica. Inverteu os papéis aí. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pelo transporte de gases no sangue. Novamente uma inversão de valores aí. A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. A única opção correta é a opção A. Tenho que errar e a gente ganha tempo acertando a questão de maneira rápida, mas vamos conferir se o gabarito é esse mesmo. Ok? Questão mole, não vou entrar muito no mérito, que já foi discutido muita coisa sobre sangue na questão anterior. Beleza?
Próxima questão, imunidade. Questão 53, relembrando, prova azul, Enem 2011. Os vírus do papiloma humano, ou seja, papiloma vírus humano, o HPV, na sigla em inglês, quer dizer isso, papiloma vírus humano, causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer do colo do útero nas mulheres. E é mesmo, tá, galera? É mesmo. Tava rolando no Facebook uma menininha falando sobre, uma menininha evangélica falando sobre a condição de, dando um recado para a presidenta Dilma, falando sobre a condição dela não tomar o HPV, porque ela foi orientada pelos pais a namorar, né, a noivar e casar e fazer sexo só no momento oportuno, correto, etc. Só que é o seguinte, a intenção do governo em matéria do favorecimento à vacina, que é uma das nossas, dos nossos pilares, né? A gente pode reclamar de muita coisa do Brasil e temos que reclamar, mas a questão da vacinação ela é muito presente e eficaz, né? Então, se o governo está favorecendo a população a isso, que a gente utilize esse benefício. Na verdade, essa menina ela vai um dia fazer sexo e, de repente, o indivíduo que ela casar não segue o mesmo princípio dela. Então, se o indivíduo estiver contaminado, e o homem geralmente não manifesta nada em relação ao HPV, certo? Para ela vai ser um problema. Por quê? Porque aumenta a incidência do câncer do colo uterino. Galera, mais de 70% dos casos de câncer de útero é pelo HPV. Então, muito cuidado com as nossas colocações, com as nossas opções, com as nossas visualizações, o que a gente deve acreditar, ok? Muito cuidado. E essa menininha aí tava todo mundo curtindo a garota e eu tive que mandar um recadinho, eu tive que comentar no Facebook falando sobre o perigo daquilo que estava sendo colocado por ela, ok? Para ela e para quem estava concordando com aquela ideia. Mas vamos lá. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosa do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça. Embora, em alguns casos, a defesa natural do organismo não seja suficiente, foi desenvolvida uma vacina contra HPV, que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistente em comparação com as pessoas não vacinadas. O benefício da utilização dessa vacina é que as pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência da... O questionamento é o seguinte, o benefício da utilização dessa vacina é que as pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência da... Ou seja, o indivíduo que está vacinado, ele vai ter uma resposta imunológica diferente do indivíduo vacinado, ok? É claro que o indivíduo vacinado vai ter favorecimento na resposta quando comparado ao indivíduo não vacinado, beleza? Então vamos lá. Alta concentração de macrófago. Macrófago é uma célula de defesa não seletiva. Ela ataca o micro-organismo, ela ataca o corpo estranho de uma maneira não estando o cara marcado. Então o macrófago é um tipo de leucócito grande, que sobrevive um período muito maior, mais intenso, é uma célula de atividade muito mais intensa do que as células de defesa específica, né? E ele não é de defesa específica. Então não precisa estar marcado com anticorpo para o macrófago atacar. Elevada taxa de anticorpos específicos anti-HIV circulante. Não foi isso, a condição da vacinação não é essa, né? O indivíduo até produz anticorpos, ok? Mas o indivíduo está com uma memória. Não necessariamente o cara tem uma grande quantidade de anticorpos, ok? Então não é necessário ter uma grande quantidade de anticorpos para atingir o agente infeccioso. Aumento da produção de hemácias após a infecção por vírus HPV, que tem a ver hemácia com a defesa imunológica. Rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. Não, o cara não vai ter, o cara vai ter memória. A ideia é que o indivíduo desenvolva a memória imunológica, não é que o agente infeccioso seja atacado, porque o agente infeccioso é reconhecido, a produção imunológica primária, ela é feita quando o sistema imunológico reconhece o cara como sendo invasor, esse elemento ele é eliminado do organismo de uma forma natural, mas a memória imunológica continua a existir. Só que a vacina favorece pelo seguinte, presença de células de memória que atuam na resposta secundária. Ou seja, eu jogo dentro do indivíduo os antígenos, que vão estimular com que esse indivíduo produza anticorpos contra o agente infeccioso.
Esses anticorpos circulam pelo organismo do indivíduo, ok? Células de defesa reconhecem, tem um tempo hábil para reconhecer esses anticorpos como sendo de determinado agente infeccioso. E elas apresentam uma memória imunológica contra aquele cara. Então, a partir do momento que eu produzir o que nós chamamos de resposta imunológica secundária, lembrando que a primária é a célula de defesa entra em contato com o agente infeccioso, entende que ele é um agente infeccioso problemático e é um cara problemático e produz anticorpos contra ele. Beleza? Resposta imunológica secundária é uma resposta onde existem células circulantes que entendem que aquele cara dali é um indivíduo invasor, é um problema para o organismo. Então, a resposta imunológica contra o vírus HPV de um indivíduo vacinado é muito mais rápida do que do indivíduo não vacinado, por conta da presença dessas células de memória que circulam pelo corpo, esperando com que o indivíduo entre e acabe com ele antes que ele cause a infecção, que é caracterizada pela manifestação de verrugas, ok? Só para a gente ver, então, pela condição da questão, o gabarito é a letra E, e vamos conferir, então, gabarito letra E, beleza? Então, a imunização funciona dessa forma. O agente infeccioso entra, a gente desenvolve anticorpos, não necessariamente, né, elevada taxa, caracteriza elevada taxa. Então, por isso que essa questão aqui, a opção B, ela está totalmente fora do contexto. Não é elevada a taxa, na verdade os anticorpos eles podem estar até em baixa concentração. Mas o tempo que o organismo tem para enviar células que vão entender por conta daqueles anticorpos. Veja bem, os anticorpos são produzidos por um grupo de células de defesa, que é o linfócito B, e as células de memória são outro grupo de células de defesa. E elas reconhecem o cara como sendo invasor, tem o tempo hábil para isso, e mediante a isso elas atacam o agente invasor de uma maneira muito mais rápida do que o cara ter que desenvolver a resposta primária para posteriormente desenvolver a secundária. Então a vantagem de tomar vacina é que você já tem essa resposta secundária, ok? Então, opção E, questão 53 da prova azul do Enem de 2011. Vamos partir para a próxima? De novo, vamos falar de ecologia. A próxima questão, que é a questão 57, ela trata de relações ecológicas, né? E aí eu já vou entrar no assunto de relações ecológicas, falando para vocês o seguinte: as relações ecológicas se dividem em dois grupos, né? Harmônicas e desarmônicas. E mais dois grupos, que é a relação intraespecífica e a relação interespecífica. As relações harmônicas e desarmônicas se enquadram em relações harmônicas intraespecíficas, relações harmônicas interespecíficas, relações desarmônicas intraespecíficas e relações desarmônicas intraespecíficas. O que seria a relação harmônica? A relação harmônica, na verdade, é aquela relação onde o indivíduo envolvido, os indivíduos envolvidos na relação, se beneficiam, podendo ser um benefício mútuo, os dois se beneficiando, ou simplesmente só um se beneficiando, sem que o outro seja prejudicado. Beleza? E as relações desarmônicas é onde pelo menos um dos envolvidos apresenta algum tipo de prejuízo, né? As relações chamadas de intraespecíficas são relações onde os indivíduos envolvidos são da mesma espécie. E as interespecíficas, aonde os indivíduos envolvidos são de espécies diferentes. Vamos tentar relembrar aqui quais são as relações harmônicas, né? E quais são as relações desarmônicas. Relações harmônicas intraespecíficas eu poderia colocar intraespecíficas, aonde pelo menos um se dá bem, que é a harmônica, e entre indivíduos de mesma espécie, que é o conceito de interespecífica. Colônia é uma relação onde os indivíduos vivem associados, unidos fisicamente, ok? Se beneficiando mutuamente. São seres de mesma espécie, que se colam, vivem colados. Um exemplo é o Diplococcus, é uma bactéria esférica que vive colada a outra bactéria esférica. Quando eu separo um diplococo, ela vai se multiplicar por divisão binária, que é um tipo de reprodução, e os dois que eu separei vão dar origem a outros dois, para ficarem agora duas duplas. Então, o indivíduo que tem o hábito de viver em colônia, ele vai viver colônia o tempo inteiro. Biologicamente falando, a gente não pode usar o termo colônia de formiga. Na verdade, formigueiro é um outro tipo de relação harmônica, também intraespecífica, chamada de sociedade, onde também a divisão de trabalho,
há uma mutualidade em matéria de ajuda, né, mas os indivíduos não são fisicamente unidos. Então, para a biologia, colônia é onde há união física. Sociedade é o mesmo, praticamente a mesma colocação, mas a união física não existe, ok? Relações harmônicas e interespecíficas. Eu tenho o mutualismo, não é? Que é um exemplo mais clássico, é o líquen, onde a união física, a união entre os seres de espécies diferentes, que na verdade o líquen é uma alga e um fungo, né? A alga favorece o fungo porque ela produz o elemento, o alimento para ele, porque ela é um ser fotossintetizante. E o fungo favorece a alga porque ele produz água para ela. Então, a alga conseguiu alcançar o ambiente aquático, terrestre, fugindo do ambiente aquático, mediante essa associação com o fungo, que é tão interessante para os dois, que geralmente, ao separar os dois, né, na relação que a gente chama de mutualística, ao separar os dois indivíduos morrem. Ambos indivíduos morrem. Essa relação é tão interessante, né, a relação de líquen, que os indivíduos se reproduzem juntos, formam uma estrutura chamada de sorédio, que é liberado no meio através de tipo um esporo, e o líquen consegue se reproduzir junto com a alga, né, o fungo se reproduz junto com a alga, e esse sorédio vai levando esse líquen para outros troncos, né, enfim. Então, na verdade, o mutualismo é uma relação harmônica extremamente interessante. Já a protocooperação, que também é muito parecida com o mutualismo, há uma ajuda mútua e indivíduos de espécies diferentes, né? Dentro do contexto de protocooperação, a união física, a união existe, o benefício mútuo existe, mas havendo separação, cada um vai para o seu canto, sem problema nenhum, né? Um exemplo mais clássico é o paguro, ermitão, né, com um caranguejinho, que não tem a parte dura, então o corpo dele, na porção posterior, é mole. Então, como ele não tem essa proteção, esse paguro ele pega uma concha que está vazia e coloca nas costas de algum caramujo que já morreu. Malandrosamente, esse cara pega várias anêmonas, que são quinidários, né, são parentes de água-viva, que apresentam a característica de liberar substância urticante, e joga nas costas, 1, 2, 3, né, e com isso ele se protege com a concha e também com a anêmona. Mas eu falei para vocês que a ajuda era mútua. O paguro já entendemos que ele se protege. Qual é a vantagem da anêmona de se associar ao paguro? A anêmona é um animal que vive fixado ao substrato. Ela se alimenta do que chega até ela. Agora, com o paguro carregando ela nas costas, ela tem mobilidade. Ela aumenta o nicho ecológico dela. Então a vantagem dela é essa. Só que se o paguro crescer e aquela concha ficar pequena, ele larga a concha, a anêmona vai ficar feliz da vida, tranquila, e o paguro também vai procurar uma outra concha para poder sobreviver a um ambiente que é extremamente hostil, que é o ambiente aquático, ok? Bem, outra relação harmônica e interespecífica, onde rola interesse, né? A gente tem aí o inquilinismo, ok? Comparando o inquilinismo com o comensalismo. Inquilinismo e comensalismo são relações entre indivíduos de espécies diferentes, onde só um se beneficia sem que o outro sofra prejuízo, ok? Só que o inquilinismo, o alvo da relação, onde só um vai se beneficiar sem o outro se prejudicar, é abrigo. Já no comensalismo, é comida. Por exemplo, a bromélia não é uma planta parasita, ela é uma planta chamada de epífita. Né? A bromélia, a orquídea, são plantas que utilizam como substrato o tronco de uma árvore para ter mais acesso à luz, para ter mais acesso à água, e não para parasitar a plantinha que ela está fixada. Né? Então, na verdade, ela tem um benefício porque ela alcança ambientes que ela não alcançaria, não estando no tronco da árvore, mas ela não prejudica a árvore. Então, a outra planta, embora não tenha benefício, também não tem prejuízo. A ideia é abrigo. Já o comensalismo é por comida. Se você olhar, por exemplo, o peixe-piloto e o tubarão, né, o tubarão é um animal extremamente predador, voraz, enfim, que é uma outra relação, só que nesse caso desarmônica. Os olhos do tubarão é dorsal, né, e a boca é ventral. O tubarão ele não vê o que ele come. Na verdade, ele vê a presa e ele tem que abrir a boca muito rápido para botar aquela presa para dentro. Se a presa fugir e ele engolir uma placa de carro, vai entrar a placa de carro.
E o peixe, e claro, o tubarão é um animal extremamente ligado no meio e com isso extremamente irritado. O sistema nervoso do tubarão é muito evoluído, ao ponto do cara sentir cheiro de sangue a quilômetros de distância. Então, por esse estresse, ou melhor, por essa ligação nervosa que o indivíduo tem ao meio, o cara é muito estressado. Só que o peixe piloto, chamado assim, apelidado assim, a Nêmora, na verdade, mas o peixe piloto, por conta de parecer pilotar o tubarão, ele fica abaixo da barriguinha do tubarão, né, na região ventral. O tubarão, ao atacar a presa e comendo de boca aberta, já que o animal não tem lábio, pedacinho de carne vai caindo e o peixe piloto vai lá só ciscando. O tubarão nem sabe que o peixe piloto está lá, ok? Nesse caso, ele vai estar lá utilizando o benefício de estar se alimentando do resto que o tubarão está deixando para lá, e não atrapalhando a vida do tubarão. A vantagem é só do peixe piloto, mas o tubarão não tem prejuízo. Então aí é o comensalismo. Um outro exemplo é o homem-urubu. O urubu come o nosso resto. Então o urubu se beneficia com aquilo que não nos faz falta. Então ele não nos prejudica, mas se beneficia. É uma relação harmônica de um só, ok? Pelo menos o outro não tem prejuízo. Beleza, galera? Bem, vamos partir então para as relações desarmônicas intraespecífica. Né? Tem uma relação desarmônica intraespecífica que é raríssima de acontecer, seja lá onde for. Na verdade, eu particularmente só conheço uma onde esse tipo de conduta é natural, que é o canibalismo, né? Onde um indivíduo come outro da mesma espécie. E a única que eu conheço que é natural, tem outras, mas a única que eu conheço que é natural é a fêmea do louva-a-Deus comendo a cabeça do animal durante o período de cópula. Mas há uma necessidade fisiológica para isso. O louva-a-Deus macho só é estimulado a ejacular dentro da fêmea, ou seja, jogar o seu gameta dentro da fêmea, a partir do momento que a fêmea estimula ele comendo a cabeça dele. É mole. Então o cara morre feliz da vida, mas morre lá sem a cabeça e por conta do sistema fisiológico do inseto não ser igual ao nosso, ele permanece durante algum tempo, até bastante tempo vivo, né? Mas posteriormente o cara vai morrer porque não vai ter por onde o alimento entrar, basicamente é isso que acontece. É o único exemplo de canibalismo natural. E outro, que é o tubarão branco, me vem na cabeça agora, que eu conheço outro também, é natural que a fêmea venha gerar dentro do ventre pelo menos 4 filhotes. Só nasce um, porque o mais forte, só nasce um, porque o mais forte tende a se alimentar dos mais fracos ainda dentro do ventre da mãe. Então, nesse caso, há um controle populacional, pelo ato do canibalismo, dos embriões de tubarão branco, ok? Também é uma outra forma de canibalismo. Bom, vamos ler a questão então? Não, minto, vamos ler nada da questão não, vamos continuar falando de relação antes de falar da questão. Não acabei ainda de falar das relações desarmônicas intraespecífica. Uma outra relação desarmônica intraespecífica é a competição. A competição é negativa para ambos os indivíduos envolvidos. Vamos imaginar o seguinte, uma guerra, né? 2 exércitos degladiando aí para ver quem leva determinado território. Nesse caso, o indivíduo que levar melhor, ele vai perder munição, ele vai perder arma, ele vai perder gente. Logo, nós entendemos que na competição, ganha quem, ou melhor, ganhando ou perdendo, o indivíduo leva pior. O que perde leva pior, pior ainda, né? Mas o que ganha leva pior, mas pelo menos levou a melhor de ter levado como vitória a guerra. Mas a competição é sempre uma relação menos-menos, beleza? Partindo para as relações desarmônicas interespecíficas, tem várias. Predatismo, né, onde o predador utiliza a presa como fonte de alimento. Então, nesse caso, o nosso querido predador vai se dar muito bem e a presa vai se dar muito mal. Já era. O canibalismo, que é uma relação, embora seja intraespecífica, é muito parecida, né? Só que o cara está predando a própria espécie, é por isso que eu não chamo de predatismo, né? Mas uma relação muito parecida com o predatismo é o parasitismo. Só que o predador parasita, que na verdade ele não é chamado de predador, ele é chamado de parasita, ele na verdade ele tem uma seletividade pela sua presa, que é chamada de hospedeira. Então, enquanto o predador tem várias presas diferentes, o nosso querido parasita, que é uma espécie de predador, ele tem uma presa só, certo? Isso é muito utilizado no contexto da biotecnologia, no contexto de controle de praga, porque se eu jogo um parasita de determinada praga,
aquele parasita não vai parasitar a planta, não vai parasitar talvez uma outra espécie que beneficie, né? Não vai parasitar a planta, não vai parasitar, de repente, uma outra espécie que beneficie a plantação, vai parasitar aquela praga de forma específica, ok? Então, o predador nada mais é, o parasita nada mais é do que um predador seletivo, beleza? E então, vamos lá, só para relembrar, a gente falou de predatismo, falamos de parasitismo, né, são relações desarmônicas. Vamos falar um pouquinho do amensalismo, que é, na verdade, o indivíduo impede com que o outro se desenvolva por produção de substância. O exemplo mais clássico é a descoberta da penicilina, que Alexander Fleming, numa pesquisa, acidentalmente descobriu que um grupo de fungo produziu uma substância que detonava com as bactérias que estavam crescendo naquela cultura de bactéria que ele estava fazendo. Resultado, uma relação desarmônica. E com isso se descobriu que aquele fungo produzia uma substância que poderia matar a bactéria, penicilina. Primeiro antibiótico descoberto na história, ok? Produzido de forma natural, que é o fungo do gênero Penicillium, que produz essa substância que mata a bactéria. Mas vamos à questão então. Falamos de todas as relações, vamos a ela. Questão 57, prova azul, Enem 2011. Controle biológico técnica empregada no combate de espécies que causam danos e prejuízos a seres humanos é utilizado no combate à lagarta, que se alimenta de folhas de algodoeiro. Algumas espécies de borboleta depositam seus ovos nessa cultura. A microvespa Trichogramma sp introduz seus ovos nos ovos de outros insetos, incluindo os das borboletas em questão. Os embriões da vespa se alimentam do conteúdo desses ovos e impedem com que as larvas de borboleta se desenvolvam. Assim, é possível reduzir a densidade populacional das borboletas até níveis que não prejudiquem a cultura. A técnica de controle biológico realizada pela microvespa Trichogramma sp consiste como nós estávamos falando, do parasitismo, da questão do cara ser, o parasita ser um predador específico, e na verdade o que a gente está vendo aí é uma forma de predatismo, não chega a ser um parasitismo, mas é um predador de larva, na verdade, de ovos, que se alimenta dos ovos, do conteúdo dos ovos dessas borboletas que são pragas de lavoura. Vamos às opções, Bem, as técnicas de controle biológico realizado pela microvespa Trichogramma sp consiste na introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater. Justamente aquilo que nós estávamos falando, a questão do parasitismo, do parasita ser um predador específico. Então aquela larvinha, ela pode até consumir os ovinhos de outros insetos, mas nesse caso a preferência seria dessas borboletinhas aí. Então a opção correta seria a opção A, ok? Mas vamos ver as outras e quais seriam os erros das outras. Introdução de um gene letal, tem nada a ver, não está sendo introduzido gene nenhum, não é questão de biotecnologia, competição entre a borboleta e a microvespa, não é isso que a questão está me colocando. A vespa e a borboleta não estão competindo nada. Modificação do ambiente para selecionar indivíduos melhor adaptados. O ambiente não está sendo modificado, aplicação de inseticida. Não é inseticida, na verdade é um parasita específico dos ovinhos daquela nossa querida borboleta, ok? Então isso é um tipo de controle biológico e positivo porque você não tem a adição de agrotóxico, nenhuma substância que possa se acumular naquele vegetal, ok? Você tem o controle da população de vespa, muito interessante também, o que não adianta nada jogar uma espécie que vai detonar com outra que está me prejudicando, se na verdade aquela espécie não dá para controlar, a espécie introduzida não tem controle. Isso também vai me causar um transtorno de ecologia sem precedente. E aí o interessante é que eu tenha plena convicção e pleno controle do tratamento que eu estou fazendo, ok? Galera, então a opção certa é a opção A, vamos dar uma conferida, gabarito opção A, ok? Galera, vamos dar um tempo, posteriormente nós voltamos, ok? Prova 2011, Enem, gabarito da prova azul, certo? Um grande abraço.